Olá, queridos alunos do terceiro ano, tudo bem? Aqui é a professora Débora. Vamos dar continuidade na aula de hoje dos conteúdos de língua portuguesa que nós iniciamos semana passada. O primeiro assunto foi gênero textual, contos, que vocês já fizeram uma leitura logo no início do livro de um conto que é da Lebre e o Gênio da Selva. Só relembrando aqui quais são as características desse tipo de texto, para você não esquecer o que é um conto. É um texto que ele vai trazer várias características, várias informações que você precisa ter atenção para identificar a função, a finalidade do texto. Então, o conto ele vai apresentar personagens principais, vai apresentar tempo, vai apresentar espaço e vai apresentar conflito. O que é o conflito? É a situação, o que acontece no desenvolvimento da história com esses personagens, em que situação esses personagens estão passando. Então, esse é o conflito. No caso desse conto da Lebre e do Gênio da Selva, a Lebre ela foi desafiada, ela teve um desafio, ela queria se tornar o animal mais esperto da floresta, mas para isso ela teve que encarar os desafios que foram propostos por quem? Pelo Gênio da Selva. Será que ela conseguiu? Você leu o conto, você leu o texto completo para você entender. É importante a leitura, tá? Terceiro ano, importante a leitura para você compreender o desenvolvimento da história. Então, vamos dar continuidade. Eu coloquei o cabeçalho aqui para vocês, logo no início da aula. Pode registrar no caderno, professora? Sim, pode registrar esse cabeçalho aqui no caderno. Então, hoje as páginas no livro didático, da página 13 até a página 17, ainda fazendo a interpretação do conto A Lebre e o Gênio da Selva, tá? Vamos compreender o que foi, o que é o conflito da história e também trabalhando substantivo, singular e plural. Então, vamos dar continuidade aqui a esse assunto. Muito bem, agora aqui no livro didático, na página 13, eu vou ler e vocês acompanhem a leitura, tá bom? Vocês podem também, por favor, pegar o marca-texto que nós iremos utilizar para destacar aqui informações importantes. Então, vamos lá. O texto que acabamos de ler, A Lebre e o Gênio da Selva, é um conto inspirado nas histórias antigas da África Ocidental. Lembra que no início da nossa aula nós estudamos e aprendemos várias informações sobre esse continente? Então, esse conto ele foi escrito também baseado nas histórias, né, desse continente, da África. Então, ele é bem característico desse lugar. Então, contos são narrativas curtas que, em geral, concentram-se em apenas um conflito e cujas ações ocorrem em um mesmo lugar, em um tempo relativamente curto. Então, o que é um conflito? Um conflito é uma situação da qual decorrem as principais ações dos personagens. O que isso significa? Significa que é o momento onde os personagens estão passando ali por alguma situação e é chamado de conflito. No caso do conto da Lebre e do Gênio da Selva, qual foi o conflito em que aconteceu aí nessa história? Olha, o conflito ele se destacou no sentido de quê? De que a lebre ela tinha um desejo, né? Ela queria ser o animal mais esperto da floresta. Mas para isso ela foi desafiada, ela teve que passar por vários desafios. Então, o conto da Lebre e do Gênio da Selva, ele é basicamente em torno disso. Ela passou um tempo, um dia, um período ali só para cumprir esses desafios. Então, a história ela acontece em cima disso, em cima dos desafios que o gênio propôs para ela. Então, ela passou ali por várias situações. Então, isso é o conflito. Então, agora vamos lá para a 10ª questão.
releia A Lebre e o Gênio da Selva e responda: qual é o principal conflito desse conto? Eu acabei de explicar. Qual é o principal conflito desse conto? O que foi que aconteceu ali com a lebre, né? Eu acabei de explicar para vocês, dando uma dica aí. O que foi que aconteceu ali com a lebre durante todo o período que ela estava ali passando pelos desafios. Então, o que é? Qual foi o principal conflito nessa história? Você vai registrar aqui de acordo com o seu entendimento. Em que lugar se passa essa história? Ela se desenvolveu aonde? Foi em um apartamento? Foi em uma floresta? Foi na selva? Foi em uma biblioteca? Foi em um parque? Onde foi que aconteceu? Então, você vai escrever, tá? Letra C. Em que período de tempo se passam as ações da história? Como que a gente faz para descobrir isso? Em que tempo aconteceu? Foi em 2 semanas essa história? Foi em um mês? Será que essa história, o desafio aí da lebre, durou 1 ano? Durou 1 dia? Durou 2 dias? Como você faz para descobrir isso? Então, para você descobrir aí o tempo, o período de tempo que aconteceu essa história, se foi 1 dia, foi 2 dias, foi 1 semana, você tem que ler a sequência da história, né, interpretar e encontrar, de acordo com o seu entendimento, qual foi o período de tempo, já que a lebre ela estava com muita pressa de querer cumprir logo o desafio dela, né? Então, ela, como é um animal muito esperto, ela estava com muita pressa. Então, será quantos dias que ela conseguiu cumprir esse desafio? Aí você vai analisar. Por ter sido inspirado nas histórias que eram contadas há muito tempo, esse conto também apresenta uma característica típica das fábulas: passar uma lição de moral a seus leitores. O que significa fábulas? Fábulas são aquelas histórias em que os animais são os personagens da história. Então, existem várias fábulas muito conhecidas e que também se assemelham com essa história aqui da lebre e do gênio da selva. Então, por que se assemelha? Porque tem uma semelhança, são parecidas, porque são histórias em que os personagens são animais. E elas também apresentam uma lição de moral. O que é uma lição de moral? É uma reflexão, é uma informação para a pessoa, para o leitor analisar. Então, aqui na questão número 11, em sua opinião, qual é a moral do conto A Lebre e o Gênio da Selva? Então, para a gente entender sobre como é a moral, a lição de moral dessa história, a lebre ela tinha um objetivo, ela tinha um desejo. Ela conseguiu cumprir? Depois de passar por todos os desafios, ela conseguiu cumprir o objetivo dela? Então, qual é a lição de moral que essa história nos oferece? A lição de moral é uma reflexão, é um aprendizado. O que a gente tira de bom aqui desse texto para a nossa vida, para a vida do leitor, né, da pessoa que está lendo? Que essa história da lebre e o gênio da selva, ela nos mostra que quando você tem um objetivo, você não desiste. A lebre, ela tinha um objetivo e ela foi muito esperta. Ela usou o objetivo, o interesse e as habilidades que ela tinha para poder conseguir aquilo que ela queria. Então, essa também pode ser uma das opções, uma das lições de morais aqui dessa história. E eu quero ver também qual é a sua interpretação. Na sua opinião, qual é a moral dessa história? Ou seja, qual é o aprendizado dessa história aqui? Você concorda comigo? Qual é a sua opinião? Eu quero também saber. Aí você vai colocar aqui na número 11, tá? Escrever lá no seu livro. Palavras de cá para lá. Agora nós vamos estudar sobre substantivos. O que é substantivos? É tudo que nós nomeamos. Nome de seres, de objetos, tudo que existe é chamado de substantivo. Casa, lápis, borracha, mesa, cadeira,
caderno, tudo isso que nós chamamos, que nós nomeamos, é chamado de substantivo. E também os substantivos, eles têm essa classificação aqui. Eles podem ser no singular e no plural. Tudo que está no singular indica que é apenas um ser. E tudo que está no plural significa que é mais de um, ou seja, um conjunto, são vários. Então, a gente vai agora aprender aqui. Olha. Número 1. Releia o trecho a seguir e faça o que se pede. Veja só, trouxe a cesta cheia de passarinhos, a cabaça repleta de leite de antílope e uma serpente do tamanho do bastão. O que você vai fazer? Letra A. Pinte os substantivos que nomeiam animais. O que é isso? Você vai pintar o nome dos animais que tem aqui, olha, nesse trecho. Letra B. Agora copie as palavras que você pintou nos espaços adequados. Qual é o animal? Qual foi o animal que você pintou que indica apenas um? E qual foi o animal que você pintou que indica mais de um? Você vai escrever aqui, tá? Cada um no seu lugar. Cada um no seu lugar. Muito bem, agora vamos dar continuidade. Dependendo do número de elementos que indicam, os substantivos podem ser classificados em singular, quando a palavra indica um único ser, ou seja, aqui nós temos a serpente. Por que é a serpente? Porque só tem uma. Plural, quando a palavra indica dois ou mais seres. Então, aqui nós temos quantos passarinhos? 3 passarinhos. Então, por isso que nós chamamos de os passarinhos. Os passarinhos, as meninas, os brinquedos, são exemplos de plural, tá? Número 2. Complete a legenda das imagens com singular ou plural dos nomes. O leão, se aqui está no singular, o leão, como vai ficar no plural? Então, você vai escrever. Se aqui está no plural, as serpentes, então, como vai ficar no singular? Só tem uma aqui. Como vai ficar no singular? Então, você vai escrever. A lebre, no plural. Escreva. Os baobás, que são essas árvores aqui, olha, bem característica lá da África. Os baobás, no plural. Como vai ficar no singular? Então, você vai escrever também. Agora, terceiro ano aqui sobre os substantivos masculino e feminino. Vamos aprender aqui a diferenciar e a classificar e a identificar o substantivo masculino e feminino em uma frase. Releia esta frase. A lebre, que de boba não tinha nada, decidiu procurar o gênio da selva. Então, as palavras destacadas são essa palavra aqui, olha. Essa que está em destaque e esta que está em destaque. Essas palavras são substantivos, pois nomeiam seres, são nome de seres, de animais, ou são adjetivos, pois indica qualidade. São substantivos ou adjetivos? Aí você vai marcar a opção, tá? Circule as palavras que vêm antes de lebre e de gênio. Então, você vai voltar aqui na frase. Qual é a letra aqui? Olha, letra que vem antes de lebre. Aí você vai circular. Qual é a que vem antes do gênio? Você vai circular. E logo depois tem essa informação. Pegue o seu marca-texto para grifar aqui.
Os substantivos também podem ser classificados em masculino e feminino. O menino, o homem, o celular. E o substantivo feminino, olha aqui o exemplo. A menina, a mesa, a borracha. Então, esses são exemplos, tá? Podem ser classificados em masculino e feminino. Sendo masculino, é possível colocar a palavra o, a letrinha O diante dele. Por exemplo, o gênio, o leão, o macaco. Sendo feminino, é possível colocar a letra A diante dele. Por exemplo, a lebre, a serpente, a menina, a formiga também é um exemplo. Grifa, pega o seu marca-texto aqui, olha, e destaca essa informação. Agora, você vai reescrever a frase, trocando o substantivo lebre pelo substantivo leão. Você vai fazer uma troca. Como? Você vai reescrever isso aqui, olha. Onde tem lebre, você vai colocar leão. E se você colocar leão, aqui você vai começar com a letra A, vai ficar a leão, que de boba. Então, você tem que analisar aqui, olha. Vai ficar a letra A ou vai ficar a letra O? Para você substituir aqui, olha, usando leão. Você vai reescrever a frase todinha, tá? E vai colocar aqui na letra C. Organize os substantivos da atividade 2 nos quadros a seguir. Quais são as palavras masculinas que tem lá na atividade 2 e quais são as palavras femininas que tem na atividade 2? Então, você vai voltar aqui na atividade de número 2. Atividade de número 2 aqui. Quem são os masculinos aqui, gente? As palavras masculinas. E você vai colocar lá no quadro. O leão é masculino? Se for, você vai escrever. E a serpente é feminino ou masculino? Aí você vai colocar, tá? Você vai analisar. E vai colocar aqui, você vai organizar aqui nesse quadro, tá? Os dois quadros. Que pista ajudou você a organizar as palavras aqui? Como foi que você fez para analisar, para escrever aqui as palavras? Então, você vai justificar aqui o seu entendimento. Página 17. Os substantivos que nomeiam pessoas e animais quase sempre apresentam duas formas. Uma para indicar os seres do sexo masculino e outra para indicar os seres do sexo feminino. Então, por isso que é chamado de substantivo masculino e feminino. Número 5. Reescreva as frases trocando os substantivos masculinos em destaque pelos femininos correspondentes. Como você vai fazer isso? Na letra A, o macaco subiu na árvore. Para você passar isso para o feminino, vai ficar a macaca subiu na árvore. Então, você vai escrever aqui e também vai fazer para as outras questões, tá? É o mesmo raciocínio aqui para as outras questões. Número 6. Releia o outro trecho do conto. A lebre estava com sorte porque, pouco depois, chegou uma antílope fêmea para beber água. Olha, eu quis mostrar para vocês aqui, terceiro ano, o animal, o antílope, que aparece lá na história, lá do conto da lebre, tá? Então, o trecho está falando. A lebre estava com sorte, porque pouco depois chegou uma antílope fêmea para beber água. Em alguns casos, não existem palavras específicas para nomear
as fêmeas e os machos de uma espécie, que é o caso do antílope. Não tem como a gente dizer o masculino e o feminino desse nome, desse animal. Então, para diferenciar, a gente chama antílope macho e antílope fêmea. Também existem outros animais que não tem como a gente falar o masculino e o feminino, que é o caso da girafa. Por exemplo, a girafa, a gente não pode chamar o girafo, isso não existe. Então, o certo, o correto é chamar a girafa macho e a girafa fêmea. A mesma coisa acontece aqui com a zebrinha, olha que bonita. Esse animal também não tem como a gente falar zebra e zebro. Não tem, então a gente fala zebra macho e zebra fêmea, tá? Então aqui está perguntando, voltando aqui no livro, está perguntando para vocês, olha, que outros animais são nomeados dessa maneira, ou seja, que outros animais também são chamados de macho ou fêmea, igual o antílope, aqui antílope macho, antílope fêmea. Quais são os outros? Eu mostrei aí o exemplo para vocês, tá bom? Muito bem, terceiro ano, então aqui, olha, na página 17 nós finalizamos a nossa aula de hoje, tá ok? Façam com atenção e até a próxima. Tchau, tchau!